melhores professores, os melhores cursos, o melhor preço. Tudo isso só R$ 47,00 por mês. Instituto Conhecimento Liberta. A revolução do aprendizado chegou para você. Senhoras e senhores, está começando mais um Provocação Histórica. Vocês sabem, né? O nosso, o seu, o meu, de todo mundo, o programa de entrevistas com historiadores e historiadoras do Brasil, que há muito tempo eu sonhava em fazer, né? Quando ainda era um jovem estudante de graduação na USP e fazia lá os meus gracejos, ou então quando já era mestrando e doutorando na FAU-USP, pensava em divulgação de história da arquitetura e do urbanismo, de história do Brasil. Eis então que o mundo pandêmico, muito em função também do convidado de hoje, inclusive, eu vou contar isso para ele daqui a pouco e para o público todo que está aí nos esperando, não é? Muito em função dessa vida pandêmica, posso aqui então ter a alegria, depois do convite do Eduardo Moreira, de fazer um programa de entrevistas com narradores e narradoras desse Brasil, porque a ideia é, entre outras coisas, se divertir com história, a despeito de, evidentemente, ficar chocado e ficar um tanto triste com as tragédias ou com o cortejo de barbáries triunfais da história do Brasil, como vai narrar hoje aqui o nosso convidado de hoje. Queria dar o meu abraço aqui no Marcelo Ferraro, que aí está, e direto da Brown, nos Estados Unidos, o mais novo pós-doutorando. Meus parabéns, meu querido Marcelo. Espero que você aceite o convite para vir aqui no Provocação qualquer dia desses, não é? Então, um abraço para a Margarete, para o Maírton, para o Alexandre, aqui na rádio do Provocação. Estamos todas e todos aqui ao vivo no canal do Instituto Conhecimento Liberta, no canal do Eduardo Moreira, e ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. E vou pedir para vocês aquele mutirão já básico aqui do canal do Edu e do ICL, e também aqui do Provocação Histórica, que é compartilhar, né, fazer viajar pelo Brasil a palavra da história, aleluia. Então aqui no YouTube, vamos lá, é só fechar aí o chat ao vivo do YouTube e curtir, o canal não é monetizado, vocês sabem. E no Facebook, quem está vendo do Facebook, compartilhem, curtam e compartilhem. Vamos fazer viajar a palavra da história, porque vale muito a pena. Eu nem imaginava que agora, nessa 35ª entrevista que eu estou fazendo aqui, não faço sozinho, faço com a equipe do ICL, faço com o Gui, que está aqui nos bastidores, e faço com convidados maravilhosas e maravilhosas, como o convidado de hoje, que eu nunca imaginei poder, né, um dia poder aqui fazer essa prosa com ele. Bom, então, vamos compartilhar esta palavra. Eu vou apresentá-lo aqui, antes dele entrar triunfalmente, devidamente, né? Vou ler aqui a sua formação acadêmica. Ele é João Paulo Garrido Pimenta, bacharel, licenciado, mestre e doutor em História pela USP, livre docente em História do Brasil Colonial. Ele é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, desde 2004, estava ali no 2º ano como estudante. Professor visitante do Colégio de México, da Universidade Jaime I da Espanha, da PUC Chile, da Universidade Andina Simón Bolívar e da Universidade de la República no Uruguai. Ele é bolsista produtividade do CNPq e atua nos seguintes temas: América Portuguesa, séculos XVIII e XIX, independência do Brasil,
da qual ele vai falar aqui hoje brilhantemente para variar, da América Espanhola, Império do Brasil, Questão Nacional e Identidades Políticas, História do Tempo Histórico. E é junto com o professor Rafael de Vivar Marquesi, coordenador do LabMundi, o Laboratório de Estudos sobre Brasil e Sistema Mundial, que está vinculado à Harvard University. Pois é, minha gente. Senhoras e senhores, recebam aqui no Provocação Histórica João Paulo Garrido Pimenta. Seja muito bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Lindener Pareto. Um prazer imenso estar aqui contigo nessa sessão e com todos aqueles que nos seguem. Muito que bem. Eu falei para você nos bastidores aqui, né, do catedrático uspiano que aqui hoje nos brinda com sua palavra. E, aliás, né, fazendo jus àquilo que é a Universidade Pública e a Universidade de São Paulo, eu estou emocionado porque você foi orientando do Istvan, e o Istvan é um dos meus principais narradores como referência, assim. Ô, João, antes de fazer para você a primeira pergunta, inclusive envolvendo a história do Istvan, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui e do seu tempo, ainda mais na Semana da Independência, né, que é uma avalanche de eventos, e você é certamente, não só no Brasil, mas no mundo, um dos principais especialistas no assunto. Então, eu queria agradecer a você, ao Rafael de Vivar Marquesi, que fez o meio de campo também, e a minha amiga Ana Rosa Cloclet, que também é sua amiga, e que também ajudou a gente aqui nessa conexão. Ô, João, o público quer saber como que é essa trajetória do João orientando do Istvan Yankson naquela Fefeleche do final dos anos 90, naquele rescaldo do fim da ditadura militar, toda uma renovação ali. Como que funcionou isso, meu querido? Então, né, Lindener, foi no começo dos anos 90. E, curiosamente, eu não tive aula com o Istvan, mas eu o procurei porque eu estava interessado em fazer pesquisa. E eu não tinha um tema de predileção. Eu não estava interessado em estudar uma coisa específica da história. Eu queria simplesmente estudar a história. E era um perfil que já começava a se esboçar lá, então, em meados da minha graduação. Eu entrei na universidade em 1990, né? Eu tinha 17 anos recém-completados. E eu simplesmente, Lindener, eu gostava de história. Eu sei que tem muita gente que gosta mais de um tema, mais de outro. Muitos dos nossos espectadores aqui certamente têm esse perfil. Isso não é só um perfil de um estudante de história que frequenta a universidade, mas de um estudante em geral, né? Sempre tem lá as suas predileções. Eu nunca tive as minhas predileções. Eu simplesmente queria estudar história. E eu segui, então, os conselhos iniciais do meu futuro orientador, de um mestre intelectual, que, claro, sabia o que precisava ser feito em termos de pesquisa, de investimento, de estudo. Eu simplesmente segui inicialmente os conselhos dele. E a partir de então eu fui trilhando a minha trajetória, a partir de temas, de interesses. Mas eu gosto de pensar no Istvan como um sujeito, enfim, absolutamente brilhante do ponto de vista intelectual, um historiador gigantesco, que acolhia os estudantes e que incentivava esse tipo de postura. Gostem de história. O que vocês vão estudar especificamente é um detalhe, né? Mas não existe apenas um tema, não existe apenas um enfoque, um personagem, um período. História é história. Então foi assim, Lindener, que eu cheguei no Istvan pedindo ajuda, ele me acolheu e as coisas foram acontecendo com muita luz, digamos assim, no meu caminho. Eu adoro lembrar desses anos iniciais de formação e de convívio com ele. Fascinante. Ele e todo mundo que passou um pouco pelo convívio com ele, nas aulas ou mesmo orientandos, né? Eu tenho aqui amigos e colegas, o André Nicásio Lima, a própria Ana Rosa já no pós-doc, né? Bruno Fabres e outras figuras que... E eu lembro, no primeiro ano, fazendo o primeiro trabalho dele, João, e aí eu resolvi falar dos classificados do ouro e fiquei indignado que tinha padres que não seguiam estritamente ali as regras da batina, digamos assim. E aí eu queria denunciar que aquilo era errado. Aí ele falou, Lindené, na salinha dele, assim, com um monte de livro atrás, igual você está aí, isso é anacronismo. Aí foi a primeira vez que eu ouvi o que era anacronismo. Mas é sempre saudosa mesmo, um narrador acima de tudo, né? Ô, João, essa parte do alunos que gostam de história, escolham história por gostarem de história é crucial, né? Por incrível que pareça, você é o primeiro a falar isso aqui, né? De forma tão didática, né? Porque no fim das contas é isso, né? Claro, se você me permite falar mais uns 30 segundos sobre isso.
Eu, inclusive, construí uma autoimagem de historiador com base, então, nesse momento inicial de definição. Claro que eu tenho aí os meus estudos. Quando eu prestei concurso numa universidade, eu me obriguei, né, a dar prioridade, então, a uma determinada disciplina, que é a história colonial. Tem os meus temas de estudo que estão concentrados nos séculos XVIII e XIX, com certos enfoques. Mas até hoje, Lindener, eu procuro levar isso adiante, transmitir para os estudantes alguma forma de inspiração e de motivação a que não sejam hiper especialistas. E eu acho que isso talvez faça sentido também para aqueles que não são, repito, estudantes formais de história que estão nos assistindo aqui. Sabe, você aí que está nos ouvindo, que gosta da Segunda Guerra Mundial e que tem fascínio pelo Napoleão e que gosta especialmente da história do Egito Antigo, não é? Pense nisso. A história não tem um começo ou um fim. A história que você gosta, espectador, ela não teve um momento de início ou um momento de fim. Ela foi se mesclando com outras histórias, não é? Então, hoje em dia, Lindener, eu me vejo não como um especialista apenas em determinados temas, mas como alguém que coloca a sua experiência a serviço do conhecimento histórico a partir de temas nos quais eu, se especializou. É simplesmente isso. Eu não tenho uma paixão específica por aquilo que eu estudo. Eu nunca me apaixonei por nenhum personagem que eu estudo, né? Então, eu já me apaixonei por pessoas vivas, mas por pessoas mortas, não. Né? Então, por nenhuminha, não teve fixação por nenhuma, João? Não, nenhuma. Né? Só por pessoas vivas. E assim, eu entendo que algo mais pode ser feito pelo conhecimento histórico no nosso país. Uma integração de áreas, tendo como ponto de partida um fascínio por aquilo que nós fazemos, porque realmente fazer história é uma viagem maravilhosa, além de ser muito edificante do ponto de vista social. Né? João, sensacional. Ó, a despeito, né, de ser muito mais abrangente que um mero especialista, aliás, dos melhores especialistas, mas muito mais do que isso, como você bem disse, ontem, né, talvez de forma muito mais intensa que até em certos momentos da última ditadura militar, a dos anos 60 até os anos 80, a gente viu os símbolos nacionais, pátrios, sendo utilizados mais uma vez de uma forma muito recorrente na história do Ocidente, pelo menos desde ali da fundação dos Estados Nacionais contemporâneos, né? E é o 7 de setembro, é o grito do Ipiranga, não Ordem e Progresso, Ordem e Progresso só no final do século XIX, né? É o grito do Ipiranga, não é isso? Fato é, o grito do Ipiranga, Dom Pedro, a corte portuguesa, para esse público do ICL, João, do canal do Edu, para além dos historiadores que estão aqui, e você sempre diz, né, o que essa independência não foi, como ela ajuda a gente a entender o que ela não foi e o que ela foi, como ajuda a gente a entender, em linhas gerais, o que aconteceu ontem, por exemplo, esse processo que vem sendo construído no Brasil desde o golpe de 2016, né? Sim. Olha, eu começo, então, comentando o que aconteceu ontem, e a partir daí faço essa retrospectiva, tá bom? E aí contemplo a sua pergunta. Olha, o que aconteceu ontem foi um momento culminante de algo que já vinha acontecendo nos últimos anos. Mas ontem foi um momento especial. Quer dizer, houve uma extrapolação do que já vinha acontecendo. Né? E poucas vezes nós vimos o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem? Dentre muitas coisas. Dentre muitas coisas. Né? O principal feriado cívico nacional brasileiro, ele foi praticamente cancelado. Ele não foi totalmente cancelado, porque ele continuou a ser referido. Então, naquelas manifestações de ontem, sobretudo numa parte delas, né, as favoráveis ao governo e ao presidente, falava-se o tempo todo em independência e no 7 de setembro, mas com um significado completamente inédito. Né? Que significado foi esse? Foi a associação direta entre feriado cívico nacional tradicional, a história a qual ele se refere, e mais do que isso, os atributos mais fortes dessa história e desse feriado, que são a referência à nação brasileira
e a identidade nacional brasileira. E o instrumento, então, de materialização da nação e da identidade nesse feriado, em referência a essa história, são os símbolos, a bandeira, as cores, os hinos, não é? Sobretudo o hino nacional e o hino da independência. Ontem, tudo isso foi colocado a serviço, então, de um projeto político, de um projeto de poder. Houve, então, Lidener, uma privatização da história e da memória brasileiras nesse principal feriado cívico. Então, a manipulação da história, ela não é novidade, ela não é um atributo específico do Brasil, ela não deve surpreender ninguém, ela deve ser estudada e compreendida. Mas a manipulação da história é algo absolutamente corriqueiro quando a gente observa a história da humanidade. No entanto, no Brasil dos últimos anos, isso tudo que eu acabei de descrever, né, já vem acontecendo desde 2013, não é? Então, metaforicamente, nós poderíamos falar de um sequestro da história, da memória, dos instrumentos de conexão entre a história e a memória, que são esses que eu falei aí, bandeiras, símbolos, cores, né, hinos, bordões como independência ou morte, uma nova independência, a ideia de futuro, né, tudo isso colocado, então, como uma forma de dizer que quem não compactua com aquele projeto político, com aquele projeto de poder, está excluído da nação e da identidade. É como se não tivesse direito a usufruir da nação e da identidade. E ontem, né, isso aconteceu com o cancelamento, né, do feriado tradicional. Esse feriado já tinha sido cancelado no ano passado, mas por razões sanitárias. Agora, até alguns membros do governo falaram em razões sanitárias. No entanto, rapidamente as razões sanitárias caíram por terra, não é? Então basta ver lá aquelas manifestações das pessoas sem máscara, aglomerando-se, não estavam pautadas por razões sanitárias, estavam pautadas pela defesa de um projeto político, de um projeto de poder. Então ontem foi uma tentativa de aniquilação desse feriado, né, com o seu sequestro, né, por parte de uma parte da população brasileira, né, por parte de um contingente da população brasileira. É por isso, então, Lindenberg, como isso já vem acontecendo desde 2013, essa apropriação dos símbolos em referência a essa história, é por isso que a independência está voltando como um tema não apenas de grande prestígio entre historiadores, mas também de grande interesse social. E aí, ela é uma espécie de espelho de uma tendência que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Porque quanto mais crises convergem no mundo em que nós vivemos, crise sanitária, crise econômica, crise política, crise moral, crise isso, crise aquilo, nós podemos, claro, discutir a existência de cada uma dessas crises. Mas quantas mais crises existirem, mais haverá uma proliferação de pensamento crítico. E da parte da produção artística, explosão de inquietação artística, que é o que nós estamos vivendo. Esse é um aspecto interessante da atual conjuntura, meus caros e minhas caras. Vejam a quantidade de opinião, de tentativa de análise, de diagnósticos da realidade. Há uma mobilização, então, de pensamento crítico, assim como há uma mobilização, que eu sou menos capaz de diagnosticar, mas eu sei que ela existe também, de potência artística, não é? De potência criativa do ponto de vista artístico. Então, a independência é como se ela fosse uma forma da gente entender o Brasil. Sempre foi isso. Sempre foi. Inclusive, os 100 anos no ano que vem também da Semana de Arte Moderna, se soma os 200 anos de Brasil independente, e aí as coisas estão absolutamente conectadas. Pensar o que é o Brasil, afinal, né? Sim. Então, é interessante, né, a gente perceber como que a história ela vai sendo reinventada pelo presente e vai sendo capaz, então, de fornecer algumas explicações, alguns insights, ou então diagnósticos contundentes mesmo, do que é esse presente. E aí, para responder, então, a sua pergunta, o que há de mais importante
na independência, que é uma espécie de denominador comum em todos esses momentos em que ela vai sendo reinventada, desde que ela existiu. Então, ao longo desses 200 anos, ela foi sendo sempre utilizada no presente. Todas essas utilizações, com as suas diferenças. Então, lá em 1922, no centenário, né, da República Velha, em 1972, no momento mais barra pesada da ditadura, governo Médici, no Sesc Centenário, agora em 2022, o denominador comum é que a independência é um marco da criação de uma nação, de um Estado e de uma identidade nacional que não existiam antes. É por isso que é bom, então, a gente começar falando da independência pelo negativo, né? O que ela não foi? Ela não foi uma luta de brasileiros contra portugueses. Ela não foi o triunfo de uma nação brasileira que estava sendo dominada por uma metrópole, né? Ela não foi nada disso. Ela foi um processo histórico que franqueou as portas para o surgimento das três coisas, e essas três coisas existem até os dias de hoje. Então vamos lá. Não foi uma luta de brasileiros contra portugueses, não foi uma libertação da nação oprimida por Portugal, né? Não foi um processo pacífico, não foi um simples acordo entre elites. Houve violência, houve inclusive guerra, alguns episódios de guerra, de enfrentamento aberto entre diferentes partidos políticos, não no sentido de partido de hoje. Antes era agrupamento político, não era uma constituição formal, como nós temos hoje, um partido. Então a independência não foi nada disso. A independência foi outras coisas que asseguro a quem estiver assistindo aqui, se essas minhas afirmações elas ainda podem causar alguma surpresa, asseguro que a história mais verdadeira da independência é tão interessante quanto essa história falsa. E essa falsa você diz qual? Essa que alguns almanaques fanfarrões e descuidados ficam esculhambando os personagens e os processos, é isso? A primeira história mais falsa, né, a qual estou me referindo aqui, é então a invenção desses mitos que eu acabei de criticar. Né? Então, Brasil contra Portugal, brasileiros contra portugueses, um processo pacífico, nada disso. Essas versões foram sendo inventadas ao longo do tempo para obedecer a propósitos políticos do presente e não em respeito ao que tinha acontecido ao passado. Só que essas versões aí que eu estou criticando, elas vão se espalhando pela sociedade. E a sociedade consome mais aquilo que ela quer consumir do que aquilo que os especialistas na matéria consumida acham que deveria ser consumido. Explico. Né? Explico. Por que tem tanta gente que acredita até hoje, sei lá, em bruxaria, em conspiração maçônica universal, em conspiração judaica universal? Por que tem tanta gente que acredita em fantasma? Por que tem tanta gente que acredita em OVNI? Mesmo que, veja, pode ser que OVNI exista, eu não descarto essa possibilidade, né? Mas desde que se prove isso, né? Então, até o momento não foi provada a existência de nada disso. Os mistérios são sedutores. Eles são interessantes, não há nenhuma dúvida. A gente liga a TV, né, e assiste esses programas de TV a cabo, que são ótimos para dar uma relaxada no final de noite. Alguns são muito bem feitos e são de bom conteúdo. Mas aqueles mais fantasiosos, cheios de teorias da conspiração, cheios de mistério, eles tocam numa demanda, numa necessidade social que as pessoas têm de se relacionar com o sobrenatural, com o inexplicável, né? Com o místico, com o obscuro, como se a verdade fosse sempre algo escondido lá debaixo da terra ou em algum rincão perdido do universo. E quando a verdade se apresenta, as pessoas, olha, eu sou a verdade, eu tô aqui, as pessoas não acreditam nela. Não pode ser tão fácil assim de conquistar, né? Deve ser uma coisa mais difícil. Então, é assim que as mitificações vão sendo produzidas e vão se espalhando na sociedade em geral. E aí, quando as pessoas vão fazer divulgação em história, isso tem mudado, hein, Lindenberg? Você é um agente protagonista disso também. Quando as pessoas, então, vão fazer divulgação,
elas acabam muito mais por reproduzir mitos, pensamentos enraizados na sociedade, versões tradicionais indevidas. Por quê? Por que o divulgador, não só de história, mas de outros conhecimentos, acaba sendo muito conservador, acaba mais reproduzindo do que produzindo? Porque há um mercado a ser observado. As pessoas gostam de saber aquilo que elas já sabem. Para você aprender alguma coisa, isso é uma obviedade. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui vai concordar com isso. Para você aprender alguma coisa, você precisa se esforçar. Não importa em que fase da vida, que idade, que formação você tenha. Você precisa parar, você precisa prestar atenção, você precisa pensar, você precisa rever conceitos. Então, a imensa maioria dos divulgadores de história, até aqui, eles têm reproduzido de maneira quase que passiva, alguns de maneira inconsciente e outros de maneira sem vergonha mesmo, conscientemente, apenas o que as pessoas querem confirmado como se fossem já conhecimentos sólidos. Não querem inovar, não querem dar aquele empurrãozinho, sabe? Opa, vamos pensar um pouco diferente, né? Então é isso que acontece. E aí está se referindo àquele problema que a história está sempre às voltas, os franceses chamam de vulgarização, mas que, dadas as devidas proporções, o Brasil até hoje não conseguiu efetivamente fazer. Quer dizer, eu lembro da Cristina Meneghello, do próprio Marquese, falando aqui que, de fato, é preciso dar um passo além. Mas por que a gente não conseguiu? Porque esse mercado está vinculado a uma divulgação jornalística de quinta categoria, e isso de gente que, inclusive, acaba até usando a historiografia grave esse estudo da USP, da Unicamp, de Harvard, mas que, no fim das contas, põe títulos esculhambando a história brasileira, né? Então, por que isso acontece? E aí depois eu até posso comentar, Lindenberg, eu acho que é pertinente, uma ou outra obra que diz respeito aqui mais diretamente à independência, como alguns bons exemplos. Tá. Então vamos lá, né? Nós temos, de um lado, um monte de profissionais dedicados ao ensino e à pesquisa do conhecimento histórico, e de outra parte, nós temos então um enorme público que eu não chamaria de público consumidor, mas um enorme público que quer saber de história. Esse público pode ser um público formal, então pode ser um público escolar, né, ou um público de estudantes de universidade. Esse sim, por princípio, eles têm que estar sujeitos à transformação, né? Mas isso não esgota o público é mais amplo, né? Aí, nós temos uma outra parcela da nossa população, que são os divulgadores de história. Agora, o primeiro grupo e o terceiro grupo têm se confundindo, eles têm se misturado, isso é bom. Ou seja, cada vez mais, divulgadores de história são professores e pesquisadores de história. No entanto, a esses professores, esses pesquisadores, falta algo que é importante para chegar ao público. Falta técnicas, não só de inserção no mercado, mas de comunicação. Falta tecnologia. E como que você vai cobrar de um professor que leciona, então, numa escola pública, numa região periférica, com condições de trabalho péssimas, né, com a sua liberdade de expressão ainda por cima sendo cerceada, porque até algum tempo atrás, né, o que a gente tinha? A gente tinha um monte de professores em péssimas condições, mas que pelo menos tinham a sua liberdade. Fechavam a porta, o mundo era deles. E aí eles podiam deitar e rolar na sua especialidade. Agora nem isso, eles são ainda perseguidos. O aluno está filmando, pai está denunciando, né? Instâncias governamentais caindo em cima do professor. Né? Como que você vai exigir que um professor desse faça divulgação de conhecimento histórico para um público mais amplo? Vocês acham, meus caros, minhas caras, que esse professor já não tem trabalho suficiente para fazer? E um professor universitário, que é muito melhor remunerado, somos nós, né, Lindener? Então, nós somos muito mais bem remunerados, temos condições de trabalho muito melhores, em geral, do que professores de ensino fundamental e ensino médio, embora existam também algumas assimetrias nisso daí. E o que nós temos para fazer?
nós temos que lecionar, ensinar um monte de alunos, com classes muitas vezes lotadas, abarrotadas. Nós temos que pesquisar, nós temos que publicar, né? Nós temos que orientar trabalhos e ainda por cima nós temos que fazer divulgação, sendo que nós nem estudamos essa divulgação. De repente nós tivemos que virar youtubers, escritores com mão mais leve, tivemos que atender a imprensa. Então eu acho uma cobrança totalmente indevida, essa que é feita, em cima dos historiadores desse país, como se, de repente, eles tivessem que se tornar divulgadores. Sendo que muitos deles já são divulgadores. Trabalham com livros didáticos, não é? Formam alunos de maneira direta, alunos que serão professores, colaboram com a sociedade, atendem à imprensa, não é? E aí tem umas assimetrias aí nessa distribuição de tarefas. E entram, então, em cena os jornalistas, não é? Que são muito capazes, têm, em geral, grande competência, porque estudaram para isso, no tocante à comunicação, no tocante à escrita de textos leves, de textos rápidos. No entanto, quase nunca estudaram história. O que a gente faz, então? Tem que aproximar essas duas coisas. Porque até agora, a divulgação em história no Brasil, com algumas raras exceções, é muito ruim. É muito ruim. E a única forma que eu vejo de aproximar isso, né, esses profissionais, é formando, por exemplo, nos cursos de história, divulgadores em história. E, pelo amor de Deus, melhorando a categoria, o nível teórico dos cursos de jornalismo. Todo mundo sabe que são muito ruins, não é verdade? Então, é assim que eu vejo, Lindenberg. Por que a coisa não deu certo ainda? Porque nós trabalhamos de maneira segmentada. E aí, corremos para atender as demandas de um mercado fortemente conservador. Os livros têm que vender, os programas têm que vender, né? A televisão precisa ter audiência por causa dos patrocinadores, e assim a gente entra num ciclo vicioso, que só pode ser quebrado quando os cursos de história estiverem formando também comunicadores e quando os comunicadores estiverem também estudando história. É assim que eu vejo a coisa. Não, perfeito, perfeito. Você concorda com isso? Você que é um protagonista, repito, desse movimento aí de transformação, você acha que é por aí? Acho que é totalmente por aí. E eu não tinha ouvido ninguém conectar as duas coisas sem cair num certo corporativismo. E você faz isso muito bem, assim, evita o corporativismo, até porque nós não temos o monopólio da narrativa da história, porque seria bizarro se isso acontecesse. Nunca. Claro, Lindenberg. O historiador nunca monopolizou e nunca monopolizará o conhecimento e a narrativa de história. E outra, nós não disputamos território, espaço, recursos com jornalistas. Não tem nenhum motivo para corporativismos. São atuações que até agora têm sido atuações em nichos diferentes da nossa sociedade. Nós somos remunerados de outra maneira. Nós não competimos com jornalistas e nem queremos, nem vamos competir. Então é necessário que haja uma integração, mas uma integração de fato. Não apenas uma integração de superfície, uma integração de orelha de livro, sabe? O jornalista escreve lá um livro, aí vai lá um historiador e faz uma orelha. Né? Não, isso não é integração de fato. Né? Ô, João, pensando ainda na questão do jornalismo, da história, das narrativas que entram, às vezes, em disputas vazias, mas a Elô Soares, que está aqui, olá, Elô Soares, fez uma questão muito interessante aqui, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Quando eu estava lá no ICL, dando os primeiros módulos de História do Brasil, na live do Edu, e aí depois foi para o ICL das aulas, usando o João Paulo Garrido Pimenta, Marquese, usando o pessoal da Unicamp que eu conheci, enfim, o pessoal começou a me dizer, agora eu estou conhecendo a verdadeira história do Brasil. A Elô disse isso aqui, ó. Qual é o problema com a expressão a verdadeira história do Brasil? Até porque, se a gente for pensar figuras como Narlock e outras, escrevem a verdadeira história que você não conhece, mas distorcendo absolutamente, né? Fatos incontornáveis do passado, por exemplo, brasileiro. Qual é o problema com a expressão a verdadeira história do Brasil? Existe a verdadeira história? Olha, existe uma verdadeira história que é inalcançável, é inatingível. Nós, historiadores, aprendemos muito cedo a lidar com a noção de verdade. O que é essa noção de verdade?
com a qual nós lidamos, e é a mesma do jornalista, hein, Lindener? Né? É o seguinte, existe uma verdade. Às vezes, são muitas verdades. Nós não podemos abdicar jamais da concepção de que existem verdades no mundo. Senão a gente cai num relativismo maluco. A Terra vira plana. Não pode ser. Não é? Existem verdades. No entanto, para se chegar a uma verdade, é necessário percorrer vários pontos de vista para se chegar àquele ou aqueles que são os melhores e aí justificar por que aquele ou aqueles são os melhores. Então nós dizemos que a verdade, em geral, ela é inatingível na sua plenitude. No entanto, nós estamos sempre tentando nos aproximar da verdade. É assim que funciona o conhecimento. É assim que funciona, ou deveria funcionar, o trabalho do historiador e o trabalho do jornalista. É por isso que o jornalista ouve diferentes vozes, mas não é para apresentar um mosaico de verdades. É para levar ao leitor qual é a melhor verdade até que se prove o contrário. Então, Elô, é assim que a gente lida com a verdade. É por isso, então, que nós não podemos aceitar, não é, pseudo-verdades. E você citou o caso do Leandro Narlock, né, que é um livro que fez um maior sucesso, aí, os livros, né? Guias politicamente incorretos, virou até programa de TV, né? Eu tinha feito aqui uma referência muito rápida, acho que eu posso esmiuçar isso um pouco, Lindener. Eu não mencionei, né? Mas eu estava pensando nos livros do Laurentino Gomes, também um grande sucesso editorial. Muita gente entra na história da PUC, da USP, da Unicamp, lendo Laurentino, né? Sim, ou Leandro Narlock, o Amélie Del Priore e tal. Pois bem, Elô, Lindener e demais, eu digo a vocês o seguinte, por dever de ofício, eu li os 2 livros do Laurentino Gomes sobre a independência, 1808 e 1822. Eu li como muitos leitores não leem, quer dizer, eu li de cabo a rabo, porque esses livros, eles são compostos com capítulos curtos que não necessariamente se conectam. Você pode pegar lá um dia, ler um capítulo qualquer, depois você volta no outro capítulo e tal, o que torna o livro mais palatável, mas torna o livro muito menos forte na sua capacidade de explicação. Por quê? Porque você não explica a história com flashes, você não explica a história com um espirro, você não explica a história com um susto. Você precisa concatenar processo, né? É assim que você explica. Tudo bem. Então eu li os 2 livros e fiz várias anotações. E fiz, então, uma apreciação crítica como historiador da independência num artigo que já foi publicado faz tempo, em 2013. Se chama Independência e uma Cultura de História no Brasil. Eu fiz com uma equipe de pesquisadores, juntei aí uns estudantes super bons, tal, e nós fizemos uma análise da independência do Brasil no senso comum, digamos assim. E o que eu constatei nos livros do Laurentino Gomes? Várias coisas. Dentre elas, uma quantidade enorme de erros factuais, mas enorme. Assim, são dezenas de informações erradas. Aqueles que qualquer historiador bem informado pega e fala, perde a credibilidade, né? Isso. Então, por exemplo, claro. Então, por exemplo, quando a corte veio para o Brasil, ela chegou em 1808, nessa época, os reis estavam sendo perseguidos e decapitados na Europa. O último rei decapitado tinha sido Luís XVI, em 1793. Não tinha decapitação de rei nenhuma em 1808, 1807 e tal. Ou então, na Holanda e na França, o poder monárquico também estava declinando e estavam surgindo outras formas de poder, como o parlamento. Isso aconteceu no século XVII, Lindener, não é? 150 anos antes. A rebelião de escravos que deu na Revolução do Haiti em 1794, e assim vai. É uma quantidade de erros assim muito grande. E os erros são importantes para nós. Por quê? Que diferença faz, então, você dizer que o negócio aconteceu em 1794, 1791, 1792? Ora, meus caros, apaguem aí da carteira de identidade de vocês o ano, coloquem um ano errado, vocês apagam a existência de vocês. Não é assim?
Ah, mas que diferença faz 1972 ou 1973? Ah, para Meu quem Deus, nasceu em eu até 1972, arrepiei faz aqui. diferença. Né? Não, Então, claro, perfeito. Perfeito. se você muda 2000 você tira 2016 da história do país e 2016 vira 2014, não pode, era outro país. Como assim? Então, assim, a precisão factual é importante. Além disso, tem uma grande quantidade de distorções de interpretação. Então, ele valoriza, o Laurentino Gomes, coisas que não deveriam ser valorizadas. Ele diz lá, por exemplo, que o Dom Pedro, príncipe Dom Pedro, demonstrou uma capacidade reprodutiva impressionante. Por quê? Porque com 23 anos de idade, ele teve 3 filhos de 3 mulheres diferentes ao longo de 1 ano e meio. Essa é a capacidade reprodutiva impressionante a qual se refere o Laurentino Gomes. Eu digo a vocês, se fosse um sujeito pobre, né, se fosse um escravo, um trabalhador livre pobre, um mameluco, um sujeito desses não teria 3 mulheres, provavelmente. Né? Mas quantos filhos você acha que esse sujeito tinha, poderia ter ao longo de um ano ou ao longo de uma vida? É um atrás do outro. Por quê? Primeiro, porque os métodos contraceptivos eram ínfimos, e segundo, porque as pessoas morriam muito. A morte no nascimento dos recém-nascidos era gigantesca. Então, para você ter 2 filhos adultos, você tinha que ter tido 10, 15 filhos ao longo da sua vida. Isso não é capacidade reprodutiva nenhuma. Isso é simplesmente um padrão demográfico da época. Agora, pelo fato de ele ser nobre, ele tinha 3 mulheres diferentes e eram todas amantes, tudo bem. Aí depois ainda tinha a mulher oficial, primeiro a Leopoldina, depois a Amélia. Então, isso é uma distorção de interpretação. É você colocar isso como um atributo específico de um personagem, não faz sentido. Que né? É valorizar o Dom Pedro I como garanhão, né? Aventureiro romântico, pescador, né? No Machado bem machista, inclusive, né? Super machista, super sexista, né? E despropositada, quer dizer, príncipes, princesas, reis, rainhas tinham amantes. Isso era absolutamente normal. Aliás, tinham amantes. Quem não tem amante, quer dizer, grupo social, indivíduo ao longo da história, isso não os distinguia. Então, quando ele apresenta esse tipo de coisa para o público, ele está tornando excepcionais coisas que são absolutamente comuns. Igual o caso da Carlota, né? A Carlota que foi achincalhada por, eu tento diamante, o Dom João era enganado, mas um clichê danado, né? E por aí vai. Então, quer dizer, são livros, Lindener, muito, mas muito ruins. Se as pessoas se divertem com eles, é um problema das pessoas. Assim como elas podem se divertir com programas de televisão muito ruins, podem se divertir com entretenimentos muito ruins. O fato delas se divertirem não os torna bons. Do ponto de vista do quê? Do ponto de vista daquilo que supostamente é ofertado a elas. Como conhecimento histórico, os livros do Laurentino Gomes são péssimos. São péssimos. Perfeito, João. Mas ainda fica, acho que para o público, por que os livros do João ou do, sei lá, da Meneghel ou do Marquese, estou citando aqui os entrevistados do Provocação, não chega mais do que esse grande jornalismo? Por pura questão mercadológica, quer dizer, não há um desprezo também na história do Brasil, pela própria história do Brasil, que sempre foi contado de forma absolutamente elitizada e achincalhada, você também faz essa crítica, né? Que se achincalha o tempo todo e aí vira uma grande aula de cursinho. Sim, sim. Veja só, porque também os historiadores, que nem eu disse agora, eles também têm outras coisas a fazer do que escrever livros de divulgação, embora possam, devam e muitos já façam isso também. No entanto, serão livros que tenderão a não ter esse grande impacto, porque os historiadores, eles não têm tempo, disposição e mecanismos para ficar investindo nas suas redes de relacionamento profissional na imprensa, não é? Não tem nenhuma energia, então, né, para se prestar uma constelação de afetos que eles não têm acesso, né? O mainstream... Isso faz parte. Claro, isso faz parte do mundo. Assim como se um jornalista, de repente, quiser se converter em um historiador acadêmico, ele também vai ter dificuldades. Só que nós somos julgados negativamente como se fosse uma questão
de voluntarismo nosso se tornar ou não um grande divulgador. E não é assim, você precisa investir nisso daí. Então, grandes historiadores nunca escreveram livros de divulgação porque eles não querem. E eu acho que eles têm que ter todo o direito de não quererem. Por quê? Porque eles estão trabalhando em outras coisas. Agora, quem quiser fazer um livro de divulgação tem a obrigação de estudar aqueles que produziram o conhecimento a ser divulgado. E podem, inclusive, contar com assessorias e por aí vai. Não é? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa, você tem razão também, eu concordo. O brasileiro tem uma tendência a achincalhar a história do Brasil. Esse é um traço sociológico nosso. Sociológico. Sim. Faz tempo que é assim. O brasileiro tem uma tendência irresistível a acreditar que as coisas que acontecem aqui, elas são meia boca. Que as coisas verdadeiras, grandes, impactantes, importantes, acontecem alhures. Acontecem e aconteceram em outros países. Então o brasileiro nutre um pensamento colonizado de inferioridade da sua própria história em relação ao que ele considera superioridade de outras histórias. É como se o Brasil nunca tivesse se completado, não é? Então aquela ideia de país do futuro, tal, isso vale também para o país do passado. O passado do Brasil é ridicularizado. E quando ele não é ridicularizado, o que ele é? Ele é endeusado, heroicizado. Então são duas posturas que se expressam, inclusive, muito bem nos usos políticos da independência, mas não só da independência. Ou as coisas são um lixo, ou elas são gloriosas. E aí nós, historiadores, vamos lá, então, criticar o lixo, criticar o glorioso e tentar chegar à tal da verdade. É impressionante. Não, perfeito, Por que João. tem tanta novela histórica? Isso, nos tempos do imperador. Nos tempos do imperador. Vocês vejam como tem tanta novela histórica? Claro, porque as pessoas sempre se interessam por história. Então eu não concordo com aquela coisa que o brasileiro não liga para a história. Não, tem milhões. Agora, na verdade. Mas tem muita gente que adora, claro. O sucesso aqui do seu canal é uma amostra disso também. Então, tem um monte de novela histórica, porque tem sempre gente que gosta de história. E é muita gente para justificar o investimento numa novela da Globo. Legal. Mas também é irresistível, né? Tem que ter um pouco de humor. Eu acho que de uns tempos para cá as novelas históricas têm perdido um pouco do humor e elas têm se tornado mais suscetíveis a pautas identitárias, elas estão ficando um pouco mais politizadas. Sim. Mas até um tempo atrás, falar do Dom João, do Dom Pedro, da Carlota... Eu sou da geração, João, do Quintos dos Infernos, com o Marco Nanini. Né? Não, o Nanini fez o filme. O Dom João era o André Matos, eu acho. Ai, Carlotinha, né? Lembra o Quintos dos Infernos? É claro. Ô, Linda, né? Eu assisti, para escrever esse artigo ao qual me referi, né? Independência é uma cultura de história no Brasil, eu assisti o Quinto dos Infernos inteiro. Eu comprei os DVDs. E tenho até hoje um caderninho com as minhas anotações. E fui tomando nota. Como que aquilo se conectava com o Laurentino Gomes, o que aquilo tinha a ver com o livro didático, o que aquilo negava ou reforçava um programa do YouTube. E assim foi, né? Eu e a minha equipe, a gente analisou isso daí. E tem umas coisas tão interessantes, mas tão interessantes, né? Tem lá os extras do DVD. Ó, pessoal, isso aí não é fácil de assistir. No DVD tem os extras. E a Bruna Lombardi, né? Sabe a Bruna Lombardi, claro, né? Tá. A Bruna Lombardi, ela é uma atriz coadjuvante. E tem um extra em que ela diz o seguinte, ela está sendo entrevistada tal como atriz, né? Olha, eu adorei fazer essa série porque eu aprendi muito da história do Brasil. Mas não aquela história dos livros, das escolas, aquela história sisuda. Eu aprendi a história divertida, a história por detrás, né, da história oficial, que é a história divertida. Então o brasileiro acha que o humor é capaz de revelar verdades, não por coisas com as quais eu e você seríamos convergentes em concordar. Quer dizer, o humor revela coisas, mas não é de maneira, claro, mas não é de maneira direta assim. Você imagina que algum inglês que estudou minimamente a história acreditaria
que ao assistir os filmes do Monty Python, ele estaria aprendendo a verdadeira história? Não, né? Claro que não. Ele sabe que aquilo é humor, que a verdade do humor está em outros cantos. Então, essa fala da Bruna Lombardi é muito sintomática desse dado sociologizante, né? O brasileiro que acredita que o humor revela a verdade, porque a verdade está sempre escondida em algum lugar, em algum recôndito perdido. João, perfeito. O Selton Mello voltou triunfalmente a fazer novelas da Globo e reestreou depois de mais de 20 anos como Dom Pedro II. A cena inicial da novela, porque eu fiz questão de ver exatamente para falar disso aqui, porque a gente precisa falar das distorções que o nosso maior grupo de comunicação, a nossa Hollywood tropical, faz em termos de distorção do passado brasileiro, né? Começa com o Dom Pedro II velhinho, o Selton Mello, em frente à Torre Eiffel, como se a Torre Eiffel fosse já, né, ficasse apinhada de gente. Claro, desde que ela foi inaugurada, ela foi chocante, mas não era esse ponto que se configura assim só no século XX, né? Cheia de clichês. Aí ele fala numa entrevista que é bom fazer um homem tão cívico e perfeito como Dom Pedro II, né? Por que isso é errado? O Dom Pedro II era essa figura toda mesmo? Como é que a gente pode desconstruir essa imagem do imperador cidadão? Olha, Lindenberg, é o seguinte, né? É que a ênfase nos indivíduos, ela exagera nos atributos individuais da história. É claro que a história, assim como as sociedades, elas são feitas de indivíduos, mas os indivíduos nunca agem sozinhos. Para a gente entender por que atributos individuais de uma pessoa são capazes de influenciar a história, nós precisamos estudar a inserção daquele indivíduo numa sociedade. Então, quando a gente trata dessas figuras, nessa perspectiva aí, Dom Pedro II e tal, nós estamos exagerando nas características individuais de uma pessoa e com isso estamos retirando essa pessoa da sociedade. E com isso não se entende a pessoa e não se entende a sociedade. Essa é uma coisa, então. Os indivíduos não devem ser superestimados como produtores da história, porque eles só produzem a história em sociedade, em interação com outros indivíduos. E, além disso, a insistência na capacidade dos indivíduos de mover a história abre brechas muito perigosas, e aqui é um diagnóstico político mais do que um diagnóstico histórico, historiográfico, abrem brechas, essas ênfases excessivas no indivíduo, para os autoritarismos, para as concentrações de poder, né? E para as relações de messianismo político que são tão comuns no mundo contemporâneo. Então eu tenho uma objeção do ponto de vista histórico e uma objeção do ponto de vista político a essa insistência nos indivíduos. E tem uma terceira, é que o indivíduo ele foi inventado de maneira, num momento relativamente recente da história da humanidade. O que eu quero dizer? Existiam, mas as pessoas quase nunca se enxergavam como indivíduos. Elas não achavam que elas eram diferentes dos outros. Elas achavam que tinham algumas diferenças, tal, mas elas não eram fundamentalmente diferentes umas das outras. Elas eram parte de um pedaço da sociedade, ou de toda a sociedade. Foi só no século XVIII que a subjetividade do indivíduo começou, então, a mover os próprios indivíduos. De modo que a gente acha que nós somos muito específicos, né? Que nós somos muito particulares, talvez sejamos muito especiais. Só que nós somos muito parecidos, mas muito parecidos. Todos nós. Social, psicologicamente e biologicamente. Biologicamente, então, nem se fala, né? Somos todos mais ou menos 98% DNA de chimpanzé. Imagina, então, os humanos, o quão próximos somos uns dos outros. Então, a ideia de indivíduo, ela também é recente na história, de modo que você não deve projetar uma ideia que faz muito sentido no nosso mundo contemporâneo, como se ela valesse para todo o passado. Então, no passado, as pessoas não estavam preocupadas com a sua individualidade como nós estamos hoje em dia. Assim, quase sempre essa ênfase nos indivíduos
ela é uma distorção grave, não é? E no caso, então, da história da independência do Brasil, esses indivíduos ainda não estão plenamente constituídos. É um processo de formação da subjetividade e da individualidade do mundo contemporâneo que está em curso aí. Faz sentido isso? Sensacional. Não só faz sentido, como mostra que a história é muito mais complexa do que coisas binárias e clichês, né? Uhum. Ô, João, eu sei que é difícil e que você se dedica há décadas ao assunto. Inclusive, eu coloquei aqui no começo o Tempos e Espaços das Independências, está aqui, publicado pela Intermeios, né? Esse foi publicado, esse é de 18 ou 17? Esse daqui é eu acho de que é 2017. 2017. O João tem aí uma série de livros, artigos publicados. Eu vou pedir para o nosso glorioso Guilherme Bessa, que está aqui nos bastidores, vou colocar o link aqui de novo, do academia.edu, que aí o público pode encontrar os textos mais importantes, as referências bibliográficas, a produção historiográfica do João Paulo Garrido Pimenta, que aqui está. Então, o Gui está colocando aqui, já colocou aquele artigo sobre a questão da cultura histórica no Brasil. Pode até pôr de novo aí, Gui, por favorzinho. E estou mostrando aqui o Tempos e Espaços das Independências, a inserção do Brasil no mundo ocidental, pensando as conexões, né, mais globais, digamos assim. Ô, João, mas para o público do ICL aqui e para o canal do Edu, para o público da comunidade que o Eduardo tem construído aqui com esforço diário, desde mais de um ano atrás, o que foi, portanto, a independência, né? Narra um pouquinho, né, esse processo que vem de antes de 22, mas se constitui em 22 e vai para além, essa reinvenção da escravidão, essa ruptura política, mas ao mesmo tempo com elementos de permanência do que era Portugal, né? Claro, claro. Eu não queria aqui que os nossos espectadores, seguidores, né, dessa já noite, saíssem daqui apenas com uma ênfase na desconstrução, né, dos acontecimentos históricos, dos personagens, que também saíssem daqui, digamos, com uma ideia preliminar, ainda que sólida, né? Afinal de contas, do que nós estamos falando dessa independência? Lindenberg, eu definiria, então, para começo de conversa, mas eu sei que a nossa conversa daqui a pouco acaba. Eu digo assim, começo de conversa, porque isso renderia muito mais tempo, muitas páginas e certamente estudo. Temos uns 20 minutinhos ainda, então pode ficar tranquilo. Tá bom. Não, mas aí também se você quiser colocar outras questões e levar aí o nosso papo para onde você achar conveniente, você também, claro que você está à vontade. Ô, João, desculpa te interromper de novo. Ó, somos 250 pessoas aqui ao vivo, fora as que estão vendo em outras plataformas, depois milhares vão ver, então você está batendo todos os recordes aqui do Provocação Histórica. Legal, isso só mostra, né, independentemente do recorde, é claro que isso mexe um pouquinho com o meu narcisismo, mas não podemos exagerar nisso, senão a gente perde a seriedade e a concentração, né. Mas isso só mostra, né, Lindenberg, como tem gente que gosta de história. Tem muita gente que gosta de história. Pode ser que vocês não gostem do programa, que vocês não gostem dessa entrevista, mas se vocês estão aqui, é porque vocês gostam de história e acho que é uma amostragem muito significativa. Não é verdade que o brasileiro não se interessa por história, não se interessa, e muito. Pois bem, a independência, ela foi um processo que resultou, então, na separação política entre o Brasil e Portugal. Só que o Brasil não era uma unidade política. Então, quando ele está se separando, não é uma coisa muito bem definida que está se separando. Ao se separar, o Brasil precisa construir uma unidade política. Durante alguns séculos, o Brasil tinha sido um conjunto de colônias de Portugal, e a concatenação, a centralização disso tudo estava em Portugal e não no Brasil. Então, a separação política entre o Brasil e Portugal é uma separação entre dois reinos, na época a terminologia é essa, sendo que o reino do Brasil não é um reino perfeito. Por isso que não tem uma nação, uma nacionalidade, um nacionalismo brasileiro, nada disso. O Brasil era um mosaico de coisas diferentes que, ao se separar de Portugal, tem que construir uma unidade. Pronto, foi isso em primeiro lugar. Esse é um processo revolucionário, gostemos ou não da palavra. É um processo revolucionário. Quem viveu esse processo, muita gente que viveu, entendeu que ele era revolucionário, por alguns motivos diferentes que nós entendemos esse processo como revolucionário. Na época, eles achavam que era revolucionário porque era grandioso.
E era maior ainda, era mais grandioso, porque supostamente estava sendo feito esse processo sem a participação direta do povo. Não era um processo democrático, a ideia de democracia era muito negativa para a maioria das pessoas que fez a independência do Brasil, e era um processo conservador. E as pessoas achavam que era bom que tivesse sido assim. Então era uma revolução conservadora, sem derramamento de sangue, sem violência, sem enfrentamentos. Mas essa é a versão da época. Nós nunca acreditamos piamente no que as pessoas do passado achavam delas mesmas. Não é assim, Lindener? A gente tem que formar a nossa própria análise. Não à toa a gente vai para os divãs, né, dos analistas, né? Exatamente, claro, né? A gente não acredita no que os personagens achavam que era a história deles. Nós temos que explicar considerando o que eles achavam, mas a gente não pode acreditar piamente. Então foi uma revolução, dizemos nós, historiadores hoje, 200 anos, né? Não porque tenha sido uma grande mudança social, não porque tenha sido um movimento com grande participação popular, embora tenha sido um violento movimento, um processo muito violento. É um mito a passividade do processo de independência, né? O caráter pacífico e passivo. Né? Foi uma revolução porque os seus resultados foram profundos. Foi uma revolução porque a independência criou uma nação brasileira que não existia antes, uma identidade nacional que não existia antes e um Estado nacional que não existia antes. E essas três coisas existem até hoje. E elas nos informam, elas fazem o que nós somos, gostemos ou não, com muitas variedades. Mas, vocês querem algo mais revolucionário do que uma mudança de identidade? Então o sujeito era português, de repente ele vira brasileiro. Só que isso não foi uma operação individual, não é uma mudança de nacionalidade, com obtenção do passaporte, a naturalização. Foi um processo coletivo. E isso tudo movido por uma ideia de futuro, que era necessário construir algo diferente que não existia antes. É por isso, então, que a independência foi um processo de separação e construção de uma unidade, e foi um processo revolucionário. E foi um processo violento. Existiram guerras, existiram enfrentamentos, existiram muitas vozes, muitos grupos envolvidos, e alguns levaram a melhor sobre outros. E para finalizar, então, essa resposta, eu diria, Lindener, que a independência, ela continuou a existir, não mais como história, mas como memória. Aí a gente volta para esse 7 de setembro e para muitas outras coisas, que é a memória da independência. O que é a memória? Memória é o tipo de lembrança que uma sociedade tem e quer ter do passado. Então, não apenas ela estuda, ela entende o passado, mas mais importante do que estudar e entender é quando então a sociedade inventa um passado, distorce o passado, manipula o passado. Por quê? Porque com isso o passado se torna algo interessante no presente. Aí a história se torna memória. Então não é uma simples lembrança, é uma lembrança interesseira, é uma lembrança que serve ao presente, é uma lembrança que tem uma finalidade prática, coisa que muitas vezes o conhecimento do passado, por mais próximo da verdade que ele esteja, nem sempre é capaz de oferecer para uma sociedade. Então todas as sociedades fazem a sua memória, e a independência, então, não apenas é história, mas é memória também. Você acha isso satisfatório, Lindener? Quer que eu aprofunde algo ou vamos para outra? Acho absolutamente satisfatório e contemplo, inclusive, questões que estão aparecendo aqui no chat, as questões pertinentes aqui que estão aparecendo no chat, que a Luzia, por exemplo, perguntou a sua opinião sobre o último 7 de setembro, o João falou sobre essa opinião no começo da live, fica gravado, então é só retomar, não é? Tem algumas questões que envolvem essa guinada historiográfica, digamos, mais identitária, e evidentemente com muita razão de ser, né, apesar de algumas críticas, mas que tem a ver com outros personagens, outros grupos que nunca foram narrados na história brasileira. Não só a história da independência da Bahia, por exemplo, igual mencionaram aqui, mas a história e os... Acho que uma coisa interessante de pensar, você na sua
a sua linha, digamos, da macropolítica, mas da política, da nova política, né, que envolve todas as outras, como diz o Novaes, esferas da existência, né? Mas pensando essa reinvenção da escravidão como uma política da escravidão, como lembra o Tames, né? E que você também, enfim, já vinha fazendo isso, ele aprende de você, aprende do Marquese, né? Sim. Olha só, a reinvenção da escravidão é também a reinvenção da monarquia, é também a reinvenção da territorialidade. A gente diz de maneira muito simplória, a gente não, vai? Eu não digo isso. Vocês entenderam, né? A nossa sociedade diz, em geral, que a independência manteve a monarquia, manteve a escravidão e manteve o território. Não é bem assim. Não é bem assim. A escravidão continuou a existir, mas era uma outra escravidão. Mas, claro, antes era uma escravidão colonial, passa a ser uma escravidão nacional, com outro tipo de conexão com o mundo. E a monarquia? A monarquia também não é a mesma. Como que pode ser a mesma monarquia se é uma monarquia de um imperador do Brasil em ruptura com o reino de Portugal? Não é a mesma monarquia. E o território? Também não é o mesmo território, não. Primeiro, porque as colônias não eram unidas. E segundo, que para unir os antigos territórios coloniais, teve quebra-pau, teve guerra de independência, repito, né? Foi necessário construir uma união nacional, muitas vezes com base na força, né? Evidentemente. Então, isso tudo aprofunda a ideia da independência como um movimento revolucionário, né? E eu acho que isso é muito importante. Mas, Lindener, tinha um começo da sua pergunta que me escapou. A questão dos subalternos, né? Ah, sim. Claro. E aí, em que pé que nós estamos? É perfeitamente plausível, então, entender tudo isso que eu acabei de explicar, e você não precisa escrever isso de maneira complicada, né? Então, quando a gente lê lá no Laurentino Gomes o reforço dessas mesmas ideias, né, que eu estou criticando aqui, não é por uma questão de nomenclatura, é realmente uma questão de capacidade de explicação. Você pode explicar isso para um aluno de 6º ano do ensino fundamental, que ele vai entender, né? Não é exatamente a mesma escravidão por causa disso, por causa daquilo e tal. Pois bem, no tocante a esses grupos sociais, nós estamos num momento, né, em que também é natural que a gente busque esses grupos todos no passado. E a independência, que sempre foi tida, então, como um processo muito conservador, embora seja um processo revolucionário, a gente tem que se entender com essas duas coisas, né? Então, um processo revolucionário de matriz, ou de muitas feições conservadoras, onde ficam os grupos que nós queremos tanto enxergar na história, nós que estamos num momento de efervescência identitária política em todo o mundo, ou em quase todo o mundo? Olha, minhas caras, meus caros, digo a vocês, a luta contra o racismo no nosso Brasil atual, a luta pela equiparação de direitos às mulheres, a luta pelo reconhecimento dos direitos indígenas, nada disso deve nos levar a inventar uma participação desses setores em histórias do passado. A gente não pode inventar o passado. A gente precisa tentar entender o que ele foi. No entanto, essas questões atuais ajudam a gente a olhar um pouco melhor para o passado. Aí eu dou um exemplo. Teve participação feminina na independência do Brasil? Teve. Mas as mulheres não foram protagonistas da independência do Brasil. Não podemos inventar esse protagonismo. Então, a equiparação de direitos, né, hoje, não passa pela invenção de uma história, pela falsificação de uma história. No entanto, o presentismo, a atualidade da questão da equiparação dos direitos às mulheres, nos ajuda a enxergar melhor o papel das mulheres na independência, ainda que tenha sido um papel diminuto. Mas houve um papel. Então a Leopoldina, ao contrário do que andam dizendo por aí, mas isso é natural também, né? Porque nessas efemérides, um monte de gente que não entende nada de história começa a falar, e é um pouco parte do jogo, é normal que seja assim,
né? Então tem gente aí dizendo que a Leopoldina assinou o decreto de independência do Brasil. O Lindenberg, mas que decreto de independência do Brasil é esse? Não existiu isso daí, né? Que Dom Pedro gritou porque ele recebeu a carta da Leopoldina, em que a Leopoldina já decidia a independência do Brasil. Isso é uma invenção, né? Ele teria recebido ali no Riacho do Ipiranga, né? Ele recebeu uma carta da Leopoldina, assim como uma carta do José Bonifácio, a carta de um agente diplomático. Ele recebeu algumas cartas no Riacho do Ipiranga, mas provavelmente a carta da Leopoldina dizia: Pedro, meu querido príncipe e amado esposo, aqueles protocolos discursivos, né? Haja com moderação e escute seu ministro José Bonifácio. Provavelmente era isso que estava escrito na carta. Mas aí as pessoas querem exagerar o protagonismo político da Leopoldina. E a Leopoldina tinha participação política importante. Só que não foi ela que inventou a independência do Brasil. Então isso é uma distorção. Então é isso, Lindenberg, que eu vejo. A gente está mais sensível, evidentemente, para novos temas e a participação desses agentes sociais na história, mas isso não nos autoriza a violentar, a destruir o passado em nome das nossas necessidades do presente. Sabe, no fundo, para que eu acho que serve o estudo da história? Eu acho que não é para explicar o presente. Eu acho que é para entender o presente, não para explicar. Por que entender o presente? Porque o presente é constituído historicamente. Então, se a gente estuda a história e a gente aprende a pensar com a história, a gente vai entender o que há na realidade, porque a nossa realidade também é resultado da história, não é? Então, a gente não vai para o passado para acertar contas com o presente. A gente vai ao passado para aprender a pensar historicamente. E aí eu volto àquele primeiro ponto. É por isso que é muito útil a gente sair do nosso tema específico de predileção. Porque quanto mais a gente estudar outros temas, melhor a gente vai entender o que é pensar historicamente. Como que uma sociedade, então, ela se constitui, ela é o que ela é, por conta dos seus processos de transformação. Quando a gente entende isso, a gente está pensando historicamente. João, eu me senti de volta nos melhores bancos escolares das graduações em História do Planeta, que evidentemente também é a minha casa de formação, que é a FEFELESH, lá com o Istvan na época. Enfim, você já estava... Você e o Rafael Marquesi são frutos ali de uma entrada de uma greve que também ajudei a construir em 2002, olha só. Mas enfim, nem entendi o que era aquele mundo ainda, mas estava lá apoiando a greve. Claro, foi uma greve quando nós tivemos uma falta, uma escassez brutal de professores na Faculdade de Filosofia da USP, e uma greve estudantil, e uma greve que exigiu, então, a contratação de mais professores, e acabou, né, com a obtenção de 92 novos professores para toda a Faculdade de Filosofia. História é um dos 11 departamentos daquela faculdade, né? E o departamento de História conseguiu 13 professores. 13. O Lindenberg, você participou disso? Você fez parte de uma história incrível, viu? Essa greve estudantil foi um negócio incrível. Né? É bonito de ver. João, nosso tempo está acabando, mas antes de eu passar para você fazer aqui as considerações finais, se despedir do nosso público, eu queria dizer que sorte da USP, do Brasil, tão pensado, sonhado, discutido, narrado, tragicamente ou não, de ter você como um grande estudioso da nossa independência, da nossa história, mas acho que acima de tudo aqui no caso hoje, de pensar historicamente dessa forma e, enfim, né, pelo menos dar aqui elementos contundentes de por que a gente estuda história e por que somos a própria história também, né, a despeito de não a fazermos do jeito que a gente quer ou gostaria de fazer. Então eu queria te parabenizar pelo professor que você é, pela generosidade que você tem, pela sua trajetória, obviamente, e dizer que já era seu fã e sou mais ainda, então muito obrigado. Mas antes da gente ir aqui, vou dar 2 recados. Um dos recados é que esse espaço aqui do Provocação Histórica, o que vai colocar o link aí para vocês, é mantido pelo Instituto Conhecimento Liberta, que foi fundado no ano passado pelo Edu Moreira, pelo Gessé Souza, para fazer com que a gente, né, divulgue, como estamos fazendo hoje aqui, história, filosofia, espiritualidade, enfim, ferramentas para o mercado de trabalho, ou seja, o ICL
já tem mais de 60 cursos, tem curso com Stuquinha, que fotografou o Lula, tem curso com Janine Ribeiro. Eu já dei um curso de História do Brasil, usando as lições do João Paulo Pimenta e de outros tantos profissionais da história. Enfim, esse espaço de divulgação de história está vinculado ao ICL, então conheçam o Instituto, vocês vão adorar. Aliás, vai ter uma aula, vai ter um curso do Chomsky. O Chomsky gravou um curso para o Instituto Conhecimento Liberta, e vai ter uma aula especial no final de setembro, com o Gessé Souza, o Eduardo Moreira, a Suzy Pisa discutindo o Chomsky. E deixa eu anunciar o meu convidado da semana que vem, que eu falei para o João aqui nos bastidores. Paulo Freire, não educador, seria muito bom, claro, entrevistar o educador, mas ele já faleceu. Mas o Paulo Freire, filho de Roberto Freire, anarquista, e o grande violeiro Paulo Freire, que virá aqui falar desse novo livro dele, Selva, um romance. O violeiro também é escritor, e cada capítulo tem uma trilha sonora, vocês podem ouvir com QR Code, é fascinante. E ele é um grande narrador, conhece profundamente, digamos assim, os sertões desse Brasil. Paulo Freire estará conosco, João, na semana que vem. Então, ó, antes do João falar um tchau final, pessoal que entrou aí, nossos amigos e amigas historiadores, profissionais da história, professores e professoras, a minha maior reverência a vocês, muito obrigado. Um beijo no coração do Goiena, do Alain, do Marquese, a quem eu agradeço de novo, da minha amiga Ana Rosa Cloclé, para a Margarete, para a Vani de BH, para o Jorge Leão. Enfim, estou fazendo aqui o rádio do Provocação. Ô, João, meu caro, não te perguntei aquela pergunta, né? Você tem vários filósofos por aí usando e até errando em fatos históricos de forma bem tosca. Mas vamos fazer um exercício de futurologia bem anacrônico. E aí? Eles deram o golpe para no ano que vem entregarem de bandeja para o Lula? Olha, é aquela coisa, né, Lindener? Nós, historiadores, a gente se arrebenta, né, para tentar entender o passado e pensar historicamente o presente. Fazer previsão de futuro, me inclua fora dessa, que me diz o bem-humorado ditado, né? Eu não sei o que vai acontecer com esse país, eu não sei o que vai acontecer com esse governo, eu não sei o que será em 7 de setembro do ano que vem. A única certeza que eu tenho é que tudo isso vai mudar, né? Por quê? Porque a história é assim. A história é assim. E se eu pudesse, então, eu posso, em 15 segundos, deixar uma mensagenzinha final aqui, né? Eu queria, então, me dirigir àqueles que estão participando aqui e que não são profissionais da história e que não são estudantes formais de história e que são, enfim, estudantes por muitos outros motivos. Uma coisa, aliás, várias coisas nos unem, mas uma delas eu queria mencionar aqui, porque só estuda história quem é apaixonado por esse conhecimento. Então, vocês que não estão e não frequentaram uma universidade, um curso de história, e que estão aí, né, levando adiante esse interesse, tentando qualificar minimamente esse país, estudem seriamente, estudem com afinco, divirtam-se também, mas divirtam-se fazendo disso um hobby sério, um hobby que tem impacto social, que tem comprometimento, não é? Todos nós, repito, somos apaixonados pela história. Eu decidi, se é que um pirralho de 12 anos decide alguma coisa, que eu ia estudar história, porque eu viajava no tempo. Simplesmente isso. Eu abri um livro de história e eu viajava no tempo. Assim sendo, desde sempre eu também me diverti. Mas que seja um divertimento sério. E repito, estudem, qualifiquem essa cultura de história do Brasil, ajudem a nossa sociedade a estar sempre entendendo a si mesma uma perspectiva crítica. A história é uma tremenda de uma ferramenta para se fazer isso. Além de ser muito divertido, muito legal. Tá bom? É isso. Ô, Lindenari, parabéns pelo trabalho todo, viu? Você e da equipe toda aqui. Vocês estão realmente aí de parabéns. É isso que vocês estão fazendo. Isso que eu acabei de falar aqui, né? Valeu, tá? Que isso, João. Eu que agradeço o comentário elogioso. Ouvir isso de você é uma alegria imensa. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Se der, semana que vem, assiste o violeiro Paulo Freire narrando suas histórias aqui. E vamos nos despedir desse público maravilhoso e de você, meu caro João Paulo. Eu entrevistei aqui o João Paulo Garrido Pimenta, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, da USP, um dos maiores estudiosos no mundo
de história das independências da América Espanhola, da América Portuguesa, enfim, um baita estudioso, um baita historiador, um baita professor e narrador, tal qual o seu mestre também, Istvan Llansó. Meu caro, um beijo no seu coração. Ô Gui, um beijo, Gui, põe aí o Paulo Freire. Tchau, João. Obrigado, Gui.